Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos ler parte do versículo 13 e 14. Josué 5, 13, 14. Josué estava próximo a Jericó quando ele se viu diante de um homem. Aí ele pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele disse: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Guarda isso aí, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, o povo já tinha saído do Egito, atravessado o deserto, ficou ali 40 anos. Quando eles, depois de atravessar o Jordão em seco, já tinha atravessado o Mar Vermelho, 40 anos depois, atravessou a outra geração que nasceu no deserto, atravessou o Jordão, e de repente, para conquistar a terra prometida, eles se depararam com uma fortaleza gigantesca chamada Jericó. Deus, com o seu propósito, com o seu projeto para a nação de Israel, para a descendência de Abraão, ele fez tudo o que era possível. Batizou todos aqueles que saíram do Egito, que ficaram como escravos ali por 400 anos. Batizou no Mar Vermelho, depois aquela geração se rebelou contra Deus, morreram todos no deserto, apenas Josué e Calebe creram no Senhor e no seu poder. Estava agora atravessando o Jordão, junto com outra geração, sendo batizado novamente no Jordão, e se depararam diante de uma fortaleza que, para entrarem na terra prometida, eles precisavam conquistar. Mas era uma cidade fortificada, tinha um exército muito forte, mas era uma cidade promíscua, pecadora, terrível, e que no plano de Deus, ela precisava ser destruída. E essa fortaleza impedia o exército do Senhor de avançar, de conquistar a terra prometida. Presta atenção numa coisa muito importante. Deus nos chama das trevas para a sua luz, Ele nos tira do Egito. Passamos pelo batismo, passamos pelas águas e entramos no deserto. Deus avisou para o povo de Israel que o deserto era para humilhá-los. É para que eles entendessem de fato e de verdade quem era o povo de Deus e quem era Deus. O Deus a quem eles serviriam na terra prometida. O Deus Todo-Poderoso, que os tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa. Os livrou da escravidão. E o projeto de Deus é que eles tivessem ou morassem numa terra que manasse leite e mel. Os espias, quando foram antes dar uma olhada na terra prometida, eles ficaram basbacados, admirados, estarrecidos. Um cacho de uva gastava 2 homens para carregar um cacho de uva. É mole? Era uma terra promissora, uma terra tremenda que Deus havia preparado para o seu povo. Só porque não tiveram a oportunidade de entrar lá.
Irmãos, hoje o projeto de Deus, o plano de Deus é o mesmo para mim e para você. Você sabia disso? Deus nos tira do Egito, das garras de Faraó. Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza o diabo e as suas obras. Deus nos arranca dali. Somos batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo. O projeto de Deus é que você tenha uma vida abundante, uma vida plena. Mas antes que isso aconteça, você precisa entender e confiar no Deus Todo-Poderoso que faz isso. Para que você entre na terra prometida, para que você desfrute das promessas de Deus, você precisa passar pelo deserto. O grande problema é, a maioria morre no deserto. Falta fé, falta confiança em Deus. O mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que vai te abençoar, que vai te conduzir à terra prometida. Mas nós precisamos confiar em Deus e na sua palavra. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande problema é, à medida que avançamos na nossa vida cristã, nós deixamos de confiar em Deus. Começamos a confiar em estruturas, em igrejas. Começamos a confiar na nossa estrutura familiar. Começamos a confiar na nossa empresa, onde trabalhamos ou aonde nós temos uma empresa. A nossa confiança, a priori, era em Deus. Com o passar do tempo, nós começamos a confiar naquilo que Deus nos deu. Não se esqueça que nós precisamos chegar à terra prometida. No deserto, eles tiveram maná, codornizes, eles tiveram muitas coisas, mas aquilo ali era ínfimo diante daquilo que Deus tinha para eles. Então, queridos, nós precisamos mudar e mudar radicalmente a nossa confiança em Deus. Aqui, Josué estava pisando na terra prometida. E de repente, ele se vê diante de um homem. E Josué era um cara valente, destemido, confiava em Deus, tinha ouvido Deus. Logo que Moisés morreu, ele ficou morocochô, desanimado, deprê, porque ele tinha em Moisés um espelho, alguém que confiou em Deus, apesar de não ter entrado na terra prometida. Aí Deus disse para ele: Josué, tão somente tenha coragem, ânimo. Está lá no comecinho do livro de Josué. Aqui este homem apareceu, este homem era Jesus, que se revelou a ele. Aqui é uma teofania, era Deus que se fez homem, para falar com Josué, para animá-lo. Ele se revelou como homem. Ele diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: nenhum nem outro. Eu estou aqui na condição de príncipe do exército do Senhor. Josué prostrou diante dele e o adorou. É tudo que precisamos fazer diante de Deus: reconhecer o seu poderio, a sua autoridade, o seu governo, reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Foi o que Josué fez diante deste homem, prostrou e o adorou e se colocou à sua disposição. Aí ele disse: olha, Josué, eu vou te contar o que vai acontecer. Deus já entregou na sua mão Jericó, o seu rei, o seu povo e todas as suas riquezas. Mas, querido, eu disse, guarda aí. Olha a revelação que Josué teve. Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor.
Jesus, lá no final do seu ministério, ele disse o mesmo para os discípulos. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o príncipe de todo o principado, de toda a potestade no céu e na terra. Ele tem todo o poder e ele passou isso para os discípulos. Quem é discípulo, diga glória a Deus. Ele falou a mesma coisa para os discípulos. Ele é o príncipe do exército do Senhor. É ele que comanda as hostes celestiais. Os anjos não fazem nada sem uma ordem expressa de Deus, porque Jesus é Deus, é homem, mas é Deus, é o príncipe do exército do Senhor. Ele é o principal guerreiro do Senhor, porque ele veio em forma de homem, mas venceu o diabo na cruz, venceu a morte, e é o único digno de abrir o livro da vida, aleluia! Então, queridos, antes de conquistar, antes de receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos conquistar Jericó. Nós precisamos entender que Deus está acima de qualquer fortaleza que o diabo tenta levantar na minha vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, aonde você for. Ele está sempre tentando levantar fortalezas como Jericó, mas a promessa de Deus é: Deus já entregou nas nossas mãos Jericó, o seu rei e tudo que há em Jericó. A promessa é de vitória. Nós não podemos baixar a cabeça diante de um problema, diante de uma pressão maligna, diante das vicissitudes, dos problemas da nossa vida. Temos que continuar crendo que Jesus Cristo está conosco. Ele se apresentou a Josué em forma humana e disse: olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Mas sabe, queridos, se você não tiver esta revelação, não tem como você conseguir conquistar Jericó. Porque além de Jericó, presta atenção, Josué conquistou mais de 30 reinos. Jericó era a cereja do bolo. Jericó era só o início, mas era a principal fortaleza da terra prometida. O povo de Jericó achou que ali era intransponível. Ali eles podiam fazer o que quisessem, cometessem as maiores loucuras. Jericó e Sodoma e Gomorra, qualquer semelhança é mera coincidência. Era terrível a vida ali. Por isso Deus tomou a decisão. Jericó foi a primícia das fortalezas que Deus venceu e entregou para o seu povo. A primeira. Por que é que Deus disse para Josué: dá as voltas, grita, as muralhas vão cair e vocês vão passar tudo ao fio da espada e a fogo. Tudo que tem em Jericó será meu, será de Deus. É a primícia, é o primeiro. Deus não quer restos. Deus te garante a vitória, mas Ele quer o melhor de você, o primeiro de você. Preste atenção. Para que você sentasse nesse banco e estivesse aqui hoje, Deus já teve que abater os seus inimigos, destruir fortalezas, cancelar maldições, mas Ele quer o primeiro, as primícias é dele. Não adianta tentar distrair ou fazer de besta. Deus quer o melhor, Deus quer as primícias. Ele disse: Jericó é minha. Josué apenas deu as voltas com os sacerdotes e a arca, e só gritou. Trocando em miúdos, eles venceram no grito.
Quando confiamos em Deus, quando temos revelação de quem é Jesus de Nazaré, queridos, a vitória é nossa, está garantida. É só seguir as instruções de Deus. E as instruções do Senhor estão na sua Bíblia, na sua palavra. Ah, como é que eu venço os meus inimigos? Lê a Bíblia, compadre. Só isso. Ué. Tem crente que quer ser vitorioso, mas ao invés de ler a Bíblia, ao invés de confiar na palavra de Deus, sai buscando oração na irmã fulana, no irmão ciclano, lá no beco da rebimbola, lá não sei aonde, porque tem uma pessoa de oração, irmão, vai orar e ler a Bíblia, Deus vai te dar a resposta, Deus vai te guiar. Ele vai te conduzir, como eu disse hoje de manhã, por caminhos eternos, pelas veredas antigas. É isso que Deus quer fazer conosco. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, hoje, para fazer a obra de Deus, ou mesmo para ser crente e continuar crendo, diante de um mundo perverso, mau, como nós estamos nos últimos dias, querido, o diabo tem dado rabanada para todo lado, chifrada para todo lado. Nós precisamos, querido, de confiar e ter esta revelação de que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, Ele era o carpinteiro de Nazaré, mas Ele é também o príncipe do exército do Senhor. No seu nome há poder. Só de mencionar o nome de Jesus, os demônios tremem, as muralhas caem, Jericó caiu, Jericó foi destruída, porque eles gritaram por Deus e por Josué, e as muralhas caíram. Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos diante da nossa Jericó e recuamos, e desistimos, e nos entristecemos, porque o problema é grande, a muralha é forte, a cidade é corrupta, o seu exército é poderoso. Irmão, se você não vencer a sua Jericó, você vai continuar um crente meia tigela, um crente meia boca, um crente morocochô, desanimado, um crente que não conquista, um crente que não avança, porque Jericó foi só o começo. Josué, juntamente com o povo de Israel, venceu mais de 30 reinos. Muitas vezes, queridos, nós não vencemos Jericó, as muralhas não caem, as fortalezas continuam na nossa casa, na nossa família. Sabe por quê, queridos? Porque ainda não tivemos revelação de que Jesus é o príncipe do exército do Senhor, de que Ele é poderoso para entregar nas suas mãos a chave da sua vitória. Irmãos, quem garante a minha vitória, a sua vitória é Deus. Não é porque eu sou bonito, porque eu sou rico, porque eu sou isso, inteligente. É Deus, porque somos agraciados por Deus. Ele entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Amém, igreja? Irmãos, quantas pessoas falam do país da promessa? Quantas pessoas pretendem conquistar a terra prometida? Quantas pessoas querem ir para o céu um dia? A nossa terra prometida é o céu, queridos. Para o povo de Israel era Canaã. A nossa terra prometida é o céu. É a nossa herança. Jesus diz: olha, eu estou indo preparar lugar para vocês. Creiam, confiem. Eu estou preparando, vou voltar e vou buscar todo mundo. E o coração de Jesus é igual ao coração de mãe, cabe todo mundo. Sabe, amados, muitas vezes queremos conquistar a nossa terra prometida, mas nunca nos lançamos aos pés do príncipe do exército do Senhor, como fez Josué. Quando ele recebeu a notícia de que ele era
Não era amigo e nem inimigo, ele era o príncipe do exército do Senhor. Ele prostrou e o adorou. Ele estava ali, queridos, mostrando para Deus, para o príncipe do exército do Senhor, a sua falência, o seu tamanho. Apesar de Josué ser forte e guerreiro, devia ser mais ou menos igual eu, assim, devia estar malhando e tal. Apesar de ele ser forte e guerreiro, ele se prostrou, ele mostrou para Deus que sem Deus nós não somos nada. Quando estamos adorando a Deus, querido, nos entregando a Ele, nós estamos dizendo para o Senhor: estou à sua disposição, eu me rendo ao Senhor. Porque dificilmente o homem consegue fazer isso. Porque estamos cheios de nós mesmos, confiantes na nossa empresa, confiantes na nossa família, confiantes na estrutura da igreja. Queridos, nós temos de confiar no Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Ele não falha, Ele não muda. Amém, igreja? Muitas vezes, queridos, nós não aprendemos a adorar a Deus. Irmãos, quanto mais, ou quanto maior a fortaleza, quanto mais o diabo me ataca, mais eu adoro ao Senhor. Mais eu me prostro diante do Senhor. E peço ao Senhor para me livrar de todo embaraço, para destruir toda a fortaleza na minha casa, na minha família, na minha mente, no meu coração. Essa é a minha oração diária, queridos. Porque nós não somos nada. Só somos quando temos revelação do príncipe do exército do Senhor. Amém? Amém. Porque quando passamos por essa experiência que Josué passou, querido, Josué estava numa sinuca de bico. Um exército pequeno, uma cidade fortificada, eles não tinham nenhuma arma, nem estilingue para jogar pedra por cima do muro, porque a muralha era alta e grande. E se chegassem muito perto, eles lançariam flechas sobre o povo de Israel e mataria a maioria ou todos. Sabe, amados? Mas ele se prostrou, ele teve uma experiência tremenda, ele recebeu ali uma direção profética de Deus. Quando nos depararmos com uma fortaleza como Jericó, nós precisamos entender e ter revelação de que Deus é maior do que todas as coisas. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus do impossível. Ele faz o que nós não fazemos, Ele é poderoso para fazer coisas que nós nunca imaginamos que pode acontecer. De onde que Josué ia imaginar que eles iam derrubar ou vencer aquela cidade no grito? Nunca. Mas antes disso aqui, queridos, Josué havia preparado o povo. Ele disse: vamos consagrar ao Senhor. Vamos nos separar para Deus. E o povo estava lá esperando algo de Josué, e Josué esperando algo de Deus. Quando ele subiu no monte, próximo a Jericó, próximo às Campinas do Jordão, que está instalado Jericó até hoje, ele devia estar lá assim pensando: Senhor, o que eu faço? De repente aparece um homem diante dele, que se revela a ele como príncipe do exército do Senhor. Irmãos, quando nós entregamos a Ele todas as coisas, nós vamos ver Deus agir no céu e na terra. Deus vai mover. Muitas vezes não conseguimos vencer a nossa Jericó, porque confiamos nos médicos, confiamos no remédio, confiamos no dinheiro que temos, gastamos, investimos, fazemos para nos livrar daquele problema, sabe, queridos? Aprenda a orar, a buscar e a confiar em Deus. Se você tem esta revelação de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, pode ficar tranquilo, eu tenho certeza que Ele te ama, Ele cuida de você e Ele vai agir em seu favor.
Irmãos, por que que Josué estava tão confiante? E ele fez algo tão simples como dar uma volta, outra, e no último dia 7 voltas, tocar as trombetas e gritar. Por que que ele estava tão confiante assim? Porque ele conhecia a Deus. Ele esteve com o Senhor e Moisés durante 40 anos no deserto, vendo Deus agir. Ele sabia que Jericó era uma cidade iníqua, uma cidade pecadora, uma cidade que detestava as coisas de Deus, uma cidade onde se praticava magia, uma cidade onde a prostituição era completamente liberada. Sabe, queridos, maconha lá era liberada a rodo, não era só uns 40 gramas, igual no Brasil. Ironia. Sabe, queridos, a coisa lá era feia, e Josué sabia que a mão poderosa de Deus se estende como juízo sobre o ímpio, sobre o iníquo. Josué sabia que Deus ia destruir Jericó de uma maneira ou de outra, porque a palavra do Senhor diz que já havia completado o tempo do povo naquela terra. Quando Deus mandou Abraão lá para o Egito, quando José foi, depois levou a família de Jacó, a descendência de Abraão, Deus estava esperando o tempo da iniquidade se completar na terra de Canaã, porque era uma terra iníqua. As pessoas queimavam os seus filhos, as pessoas ofereciam os seus filhos a demônios, a Moloque, a Azerá. As pessoas se prostituíam, haviam as prostitutas cultuais, mulheres que ficavam diante do templo para seduzir os homens que iam lá. E quando se completou o tempo, Deus tirou o povo do Egito e o levou para lá. Chegou o tempo da mão do juízo de Deus se estender sobre a terra de Canaã. Josué sabia disso. Por isso Deus se levantou em favor de Josué e o seu povo e o seu exército para conquistar os 30 reinos que existiam na terra prometida. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Ele julga com equidade, com equilíbrio. Irmãos, muitas vezes a coisa fica feia para o nosso lado, sabe por quê? É porque Deus é um Deus justo. É porque Ele já avisou. Ele já levantou os seus profetas. Muitas vezes já ouvimos tantas palavras de Deus e não nos consertamos. O juízo vem. Pedro diz que nos últimos dias, estamos nos últimos dias, o juízo de Deus virá primeiro pela igreja. Presta atenção. O juízo de Deus vem primeiro sobre nós, a igreja. Ah, Deus é amor, mas Ele é o justo juiz. Mas Jericó caiu, queridos. E Josué liberou uma palavra de maldição sobre aquele lugar. Presta atenção, uma coisa que Deus me falou. Eu vou fechar aqui, que não tem mais nada escrito. Estava ali sentado cantando e o leão vai rugir e Deus me falou algo sobre Jericó. Quando eu escrevi isso aqui de madrugada, eu nem pensei nisso. Josué lançou uma maldição sobre Jericó que se cumpriu uns 600 anos depois. Ele disse que em reconstruir essa cidade, quando ele começar a reconstruir Jericó, o seu filho vai morrer. O mais novo e o mais velho. E um belemita foi lá reconstruir, perdeu os 2 filhos, cumprindo a palavra que foi liberada sobre aquele lugar. Ele estava bem intencionado, não sabia da maldição, isso não o livrou
de perder os seus 2 filhos. Por isso, queridos, a gente está sempre falando, se você beber veneno enganado, você vai morrer do mesmo jeito. Eu pensei que era só uma água e bebi uma estraquinina. Algumas gramas dela, seu sangue coagula em 2, 3 minutos, você foi para o beleléu, foi para o saco. CPF cancelado. Foi o que aconteceu com ele. A cidade foi reconstruída. Depois destruída algumas vezes, depois reconstruída. E quando Jesus passou por Jericó, o príncipe do exército do Senhor, que já tinha estado ali e dado as instruções para Josué, quando ele estava em carne, quando ele era Jesus, o homem, Jesus, Deus e homem, ele passou por Jericó novamente. Quando Bartimeu, cego, que tinha uma capa, viu Jesus passando, já tinha ouvido falar de Jesus, ele disse: Jesus, filho de Davi. O que nós cantamos? O leão vai rugir, ele é filho de Davi. O que mais? Odeia a iniquidade. O que mais? Quem lembra? Fala aí, Marcelo Augusto, você conhece a letra, eu já esqueci. Eu não estou falando porque eu esqueci. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Presta atenção numa coisa. Bartimeu. Bar é filho. Timeu. A palavra Timeu do hebraico vem de maldição. Filho da maldição. Estava na cidade de Jericó, que foi destruída por Deus e foi amaldiçoada. Quando ele vê Jesus, ele pega a sua capa de mendigo e joga fora. E começa, sai tropeçando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ele pegou a chave. Primeira coisa que ele fez para se livrar daquela maldição da cegueira foi pegar a sua capa de mendigo. Isso aqui não é paletó de mendigo não, tá, irmãos? É meu. Pegou a capa e jogou fora. Aquela capa simbolizava a autorização para ele mendigar. Mas quando ele viu Jesus e o reconheceu como o Messias prometido, o príncipe do exército do Senhor, que tinha sobre si, diz Apocalipse, as suas vestes talares. Lá em Apocalipse, Jesus é descrito como a capa de príncipe dos príncipes. Quando ele vem vencendo e para vencer, ele está montado num cavalo branco e vestido com a sua vestimenta original de príncipe do exército do Senhor. Ele vai vir com as hostes angelicais. Primeira coisa que Bartimeu fez para se livrar, pegou aquela capa, porque existia várias capas que te autorizavam a fazer alguma coisa. Tinha a capa do sacerdote, ou chamada sobrepeliz, que o autorizava a ministrar diante de Deus. A capa do sacerdote, onde estavam as pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, nos ombros e no coração. O sacerdote tinha que carregar a nação de Israel, o povo de Deus, nos ombros e no coração. O que os pastores têm que fazer hoje. Tem muita gente querendo ser pastor e não entende nada do mundo espiritual e nem da simbologia bíblica. Pastor é aquele que carrega nos ombros a igreja, é aquele que ora, é aquele que jejua, é aquele que vai atrás da ovelha, é aquele que tira os carrapichos, é aquele que expulsa os demônios, é aquele que vai te dar a mão, auxiliar, é aquele que te carrega no peito. Quando você desvia, ele sabe que você desviou e vai atrás ou manda alguém ir atrás,
Por quê? Porque você está no coração dele. Ele é o seu pastor. Ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele dá a vida, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Bartimeu jogou a capa que o autorizava a pedir esmolas. Tinha a capa do sacerdote, a capa real. Presta atenção. E tinha a capa real, a capa do rei. Todo mundo vê filme, o rei bota aquela capa, senta no trono, aquela tipo um camisolão, adornada de ouro, de não sei o que, blá 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 blá. Capa do sacerdote, capa de rei. Ele estava usando a capa de mendigo, mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o príncipe do exército do Senhor, que podia quebrar aquela fortaleza na vida dele, que podia destruir aquela maldição. E ele disse: Jesus, filho de Davi. Por que ele disse isso? Ele foi curado, chegou até Jesus. O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Sabe, amados, Davi foi o único. Por que ele é o mais notável em Israel? Muito mais do que Salomão. Davi foi o único. Davi é tipo de Cristo. Ele era rei. Ele foi sacerdote. Ele foi o único que comeu os pães da proposição e não morreu, porque esses pães da proposição que era colocado na presença de Deus, só os sacerdotes podiam comer. Davi comeu e deu para os seus soldados. Passou lá correndo de Saul, faminto. Davi, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era rei, assim como Jesus. E quando Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Jesus, príncipe do exército do Senhor, eu vejo além de ser cego, eu vejo muito mais do que esse monte de gente que está correndo atrás de Jesus. Eu estou vendo, eu sei que ele é o príncipe do exército do Senhor, é aquele que tem poder, é aquele que deu as instruções e destruiu as muralhas de Jericó. E ele jogou a capa fora e saiu correndo para o abraço, para o milagre, para receber a sua bênção. Irmãos, um grande problema nosso, não conseguimos vencer Jericó, é porque continuamos com a nossa capa de pecador. Primeira coisa que Bartimeu fez, reconhecer a Jesus como príncipe do Senhor. Primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Fora. Encontrei Jesus. A partir de agora minha vida vai ser mudada. A maldição vai ser quebrada. A fortaleza vai ser destruída. Muitas vezes, queridos, o diabo vai formando fortalezas na nossa mente. Você não consegue, você tem que estar feliz com o que você já tem. Você tem que estar satisfeito. Está bom demais. Só porque esse bom demais, ou esse demais que você acha que está bom demais, não é nada perto do que Deus tem para nós. Quando Josué adorou, prostrou diante do príncipe do exército do Senhor, ele teve aquela revelação e ele passou tudo que Deus tinha preparado para destruir Jericó. Coisas simples. Irmãos, muitas vezes é um simples jejum de 3 dias, 7 dias para você fazer. O que é isso? Por tanta coisa que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Ah, não. Jesus, para ter toda essa autoridade no céu e na terra, ele fez um jejum de profeta, 40 dias. 40 dias. Foi tentado pelo diabo, não deu nem moral, quebrou o queixo do bicho, e assim por diante. Sabe, irmãos, Deus tem coisas grandes para nós. Esse próximo mês,
Deus tem falado que vai multiplicar, que vai fazer. Mas nós precisamos, a primeira coisa, jogar a capa velha fora. Parar de ficar mendigando as coisas de Deus. Irmãos, qual é a sua oração? Como é que você ora? Ai, Senhor, tem misericórdia, me dá um carro. Ai, Senhor, tem misericórdia, muda o meu marido. Ai, Senhor, irmão, para com isso. Isso é capa de mendigo. Está mendigando as coisas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele era o unigênito, o único filho de Deus. Hoje ele é o primeiro, o primogênito. Nós somos irmãos de Jesus. Por que é que você chama os irmãos de irmãos aqui na igreja? É porque somos irmãos de Jesus e somos irmãos uns dos outros. E somos filhos de Deus, queridos. Entenda que Deus é pai, Ele não é padrasto. Ele tem um projeto para a sua vida, Ele quer o melhor da sua vida, Ele quer te levar para o céu, Ele quer que você seja salvo, salva. Ele quer que um dia você esteja com Jesus, o unigênito, o primogênito de Deus, o príncipe do exército do Senhor. Você já imaginou isso? Tem gente que parece que não consegue perceber isso, imaginar isso. Um dia nós vamos estar com Jesus no céu, irmão. Isso aqui tudo é passageiro. Não esquenta a cabeça, não. Nada como um dia após o outro. O choro pode durar o dia inteiro, a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Uma hora tem que cessar, tem que parar. Ao invés de ficar mendigando, joga essa capa de mendigo, quebra essa fortaleza, destrua essa maldição na sua casa, na sua família, muda a sua oração, aumenta o seu tempo de oração. Eu já oro 10 minutos, glória a Deus, irmão, melhor do que nada, mas você devia orar no mínimo 1 hora por dia, sabia? Você devia buscar primeiro os interesses do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Tudo que você precisa, Deus vai acrescentar. Entenda isso. Sabe, queridos, Josué teve uma revelação tremenda de Deus, e isso mudou por completo. Ele estava com medo, Moisés havia morrido, era o seu mentoreador. Era Moisés que tomava a frente, de repente, está lá mais de 1 milhão de pessoas, ele teria que comandar. E entrar na terra prometida, tomar posse das bênçãos, mas havia inimigos. Irmãos, o diabo não entrega nada de graça. Ele vai lutar por aquilo que ele tinha nas mãos. Mas nós temos que entender que o exército, o príncipe do exército do Senhor está conosco. A Bíblia diz que maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Maior é Deus do que Jericó e as suas fortalezas. Amém?